Olá, meu nome é Milton Salem, da PDK Consultoria, e neste vídeo vou te falar algumas dicas sobre entrevistas. Algumas perguntas que geralmente os entrevistadores fazem e como você tem que se comportar diante delas, o que eles querem dizer, o que eles querem saber com aquelas perguntas. Tá? Então, vamos à pergunta número 1. Essa geralmente é a primeira pergunta que eles fazem, né? Para você falar um pouco sobre você, contar um pouco da sua história. Aqui eles querem saber se você consegue narrar um pouco da sua história com ênfase na parte profissional. Então, nessa primeira pergunta, você começa, geralmente eu começo falando assim, da onde eu nasci, quantos irmãos, quem compõe a minha família, né? Tenho um pai, uma mãe, que são separados, tenho dois irmãos mais novos e depois eu conto um pouco da minha área acadêmica, ou seja, eu fui fazer faculdade em Lorena, fui fazer engenharia química, começo a falar um pouco, aí eu começo a pular um pouco para a parte profissional, falar do meu estágio, se eu fiz estágio, onde eu fiz, qual era a função que eu fazia lá, mas tudo isso de forma bem sucinta, tá? Eu acho que não pode levar mais do que 2 a 3 minutos ali, tem que ser bem resumido. Então eu aconselho aqui também a treinar um pouco, para você conseguir falar de uma forma bem resumida aí um pouco da sua história e com uma ordem cronológica coerente e sempre com foco na sua vida profissional. Fala um pouco da sua família, de quem você veio, de onde você veio, conta um pouco do seu histórico, da sua parte escolar e muita ênfase na parte profissional. Se você realmente, de repente não trabalhou ainda, você pode mencionar alguns programas não remunerados, alguns programas voluntários que você deve ter feito, alguns trabalhos extracurriculares, enfim, alguma coisa que mostre que você tá com foco ali naquele momento na sua parte profissional. Essa pergunta geralmente é feita logo na sequência, né? Por que você está, então, você contou seu histórico profissional e por que você está mudando de emprego? Por que você está aqui fazendo a entrevista, né? É isso que eles querem saber. Nesse ponto é muito importante você não falar mal da empresa que você atua ou deixou de atuar nos últimos períodos, tá? É muito importante porque isso soa muito ruim. Você começa a falar mal da empresa, por exemplo, eu estou saindo porque a empresa era muito fraca, a empresa não me dava subsídio, não me dava, meu chefe era muito ruim. Não, não fala isso, pelo amor de Deus. Tenta sempre, mesmo que você não goste da empresa que você está ou que você saiu, não fale mal. E nessa pergunta aqui é muito importante você, continuando na linha do raciocínio, né, de focar na sua parte profissional, você dizer que você está em busca de um novo desafio. Mas é muito clichê você falar isso, estou em busca de um novo desafio. Mas que desafio é esse? Então, eu geralmente falo assim, eu estou em busca de uma nova oportunidade numa área diferente, se eu de repente estou fazendo uma entrevista para uma área que eu não estou atuando, ou se é uma entrevista na área que eu já estou atuando e eu estou movimentando de empresa. Geralmente eu falo, eu estou em busca de um mercado diferente, de uma atuação diferente dentro do meu nicho, do meu ramo, e eu acho que está na hora de eu buscar um crescimento lateral, ou no caso, depende da vaga que você está concorrendo. Mas está na hora de eu buscar um novo desafio, um novo crescimento e uma oportunidade de conhecimento muito diferente. Porque é a empresa que eu atuo, já estou há muito tempo, é, todos os, tudo que eu poderia absorver na área eu já tenho bastante conhecimento, não tudo, mas eu tenho bastante conhecimento da área que eu atuo específico, do segmento da empresa, então eu acho que está na hora de eu mudar e buscar um desafio maior, conhecer novos mercados. Aí. Essa pergunta é um pouco complicada, né? Porque geralmente quando você é demitido pode não soar bem para você ou para o entrevistador. Então, o que eu recomendo aqui é você ser muito sincero e falar o real motivo porque você saiu da empresa, né? Ou porque você foi demitido. Se de repente foi uma justa causa, alguma coisa muito ruim que você tenha feito, eu acho que a sinceridade aqui é importante você dizer, mencionar o que você fez e mostrar, e principalmente mostrar que você se arrepende do erro, do que você tenha feito, que você está disposto a melhorar. Porque errar todo mundo erra, né? Agora você tem que mostrar para o entrevistador que você está disposto a melhorar e que você merece uma segunda chance. Essa pergunta, toda entrevista que eu já fiz foi feita, né?
E eu acho que assim, você não, primeira coisa, não pode falar, pô, era meu sonho de infância trabalhar nessa empresa, isso aí não, a gente sabe que isso é muito falso, né? Não acontece. Eu recomendo aqui você dizer que, né, em vez de você chegar aí direto ao ponto, você contar um pouco de uma história. Então, é muito importante você conhecer a história da empresa e fazer com que ela se encaixe no seu momento profissional. Então, por exemplo, você está fazendo uma entrevista numa empresa que está com, nos últimos 3 anos teve um crescimento de 5, 10%, enfim, você tem que saber um pouco da empresa. E é importante você dizer que eu, nesse caso, falaria assim, eu quero trabalhar aqui porque a empresa vem crescendo ao longo dos últimos anos, em uma média de 5, 10%, e eu acho que eu posso contribuir muito com esse contínuo crescimento, inclusive com novas técnicas que eu trago de fora, de outras empresas, novos conhecimentos, para poder alavancar um pouco mais o conhecimento da empresa, os resultados da empresa, desculpa, e alavancar os meus conhecimentos. Então, acho que você tem que focar um pouco na história da empresa, ver o momento que ela está e se encaixar no seu perfil profissional, no que você está buscando. Nessa pergunta aqui, toda entrevista que você for fazer vai ter uma pergunta com esse tema, tá? Quais são os resultados que você trouxe? Ou seja, ele quer saber o que você pode contribuir para a empresa em que você vai atuar, que você vai entrar. Então, você tem que você tem que ir preparado para a entrevista, né? Todos aqueles resultados que você já teve ao longo dos anos, seja um projeto, seja uma negociação, seja até uma nova planilha que mudou o comportamento da área, qualquer realização que você tenha feito, que tenha trazido algum resultado significativo